Fala galera, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje vou estar disponibilizando mais uma aula aí para vocês. Uma aula que vai fugir um pouco daqueles filósofos que a gente está vendo, né? A gente vai abrir um parênteses aí para alguns assuntos que são importantes para a compreensão da filosofia, que dentro desse espectro filosófico aí, eles são assuntos que são importantes a gente saber seus suas ideias, as suas características, né? E principalmente, né, como isso foi utilizado, né? Principalmente pelos primeiros filósofos, tá? A aula de hoje vai ser sobre moral, tá? Depois a gente vai ter uma aulinha sobre ética, tá? Que são dois assuntos bem interessantes dentro da filosofia, que caem bastante no vestibular de vocês, tá? A questão da moral, a questão da ética. O professor vai estar deixando algumas questões aí depois para vocês, tá legal? E principalmente hoje em dia a discussão da bioética, tá? Mas na aulinha de hoje, rapidinho, a gente vai ver aí os conceitos sobre moral, tá legal? Vamos seguir aquele nosso ritmo. O professor deixou um trabalho aí para vocês, material aí para vocês, só um minutinho. Vamos lá. Moral, tá? Então, o que é moral, galera? Moral são ações, valores e condutas. Ah, professor, já sei. Moral é aquilo que a gente faz que é correto, né? A gente está agindo diante de uma moral. Sim, sim. Mas vamos olhar historicamente como é que foi construída essa moral, tá legal? Então ela vem do latim, mores, que significa costumes. Refere-se ao conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tendo como base valores de uma comunidade ou cultura. Então, galera, moral, eles são valores de uma sociedade ou de uma cultura. A moral, ela pode ser diferente em determinados locais, né? Posturas morais podem ser umas no Brasil, outras nos Estados Unidos, outra no Oriente Médio, outra na China, na Coreia, enfim, posturas morais, elas são construídas dentro de uma sociedade, tá? Então, quando a gente tem essa construção moral, vamos sempre pensar que é uma postura, é uma construção social, é uma construção da sociedade. Tá legal? Vamos continuar aí. Como as comunidades humanas são distintas entre si, os valores também podem ser distintos de uma comunidade para outra, dando origem a códigos morais distintos. A escolha pelas ações tomadas torna o indivíduo responsável pelo que ele faz. Tá? Então, assim, galera, a moral ela é construída na coletividade, na sociedade. Se você é um indivíduo que vive dentro dessa sociedade, é uma escolha sua ter essa moral. Tá? E quando você não tem, as pessoas te olham torto. Tá legal? Por exemplo, vaga para deficiente no mercado, no shopping, né? É claro que tem questões morais que tem leis específicas e tudo mais, mas tem coisas que estão dentro de uma normalidade de educação, né? Então, se você descumpre aquilo ali, você acaba sendo visto erradamente pela sociedade. Você é considerado um cara que não teve moral ou não tem moral, né? A gente vai ver aí como é que funciona isso. Vamos lá. Essa moral, só para a gente explicar direitinho aí, ela é dividida em 3 pontos, tá legal? Isso que é o mais importante para essa aulinha de hoje, é uma aula rápida, tranquilo. A aula de ética e bioética vai demorar um pouquinho mais. Mas essa moral, ela pode ser distinguida em moral, imoral
e amoral. No português aí, a gente já sabe que o prefixo i e a é um prefixo de quê? De negação. Tá, professor? Tá, moral eu já sei mais ou menos o que que é. Agora, imoral e amoral, qual é a diferença? A gente vai ver, tá? Então, moral, agir conforme costumes, regras de conduta estabelecidas dentro dessa sociedade que a gente já falou, pode aparecer respaldado por uma lei ou não, tá legal? Então, esse padrão moral é criado pelo próprio homem, tá legal? Então, assim, vamos entender um pouquinho mais isso. Dentro do Brasil, a gente tem uma série de costumes criados, né? Que são costumes morais. Por exemplo, pode ser respaldado ou não por lei. Como eu disse, a questão da vaga para deficiente, ou dentro do ônibus, do metrô, do trem, aquele espaço reservado para grávida, né, para o idoso. Mas muitas das vezes você age moralmente sem ter uma lei específica, né? Por exemplo, a gente pode imaginar que eu tô, por exemplo, lá nessas lojas de conveniência, né? Eu escuto um monte de gente falando que ou vamos falar melhor, mercado, supermercado, né? Você tá com um filhinho dentro do seu supermercado, ou com um irmão pequeno, né? E que o supermercado é sempre um lugar muito cheio, para criança pequena uma chatura, né? Eu sei porque eu tenho filha. E a criança resolve pedir um biscoito, né? A gente sabe que pela lei lá do supermercado, pelas normas, não pode, mas a maioria das pessoas dão lá, a criança começa a chorar, pega um biscoito lá, dá para a criança. Qual é a regra básica nisso aí? Tem alguma coisa escrita em lei? Não. Você vai pegar aquele biscoito ali, né? Vai deixar no seu carrinho. Quando for passar as compras, você paga o biscoito que foi comido pelo seu filho, né? Isso é uma questão moral, tá legal? Ah, eu fui na lojas americanas, por exemplo, tinha um bombom, tava com uma vontade de comer o bombom, a fila estava muito grande. Ah, quer saber? Eu comi aquele bombom e deixei para lá. Você teve uma postura fora da moral, né? Por mais que seja um bombom de 30 centavos, o bombom não é gratuito, né? E olha que eu conheço um monte de gente que faz isso, tá? Então, assim, professor, cometi um crime? Dentro do Código Penal até sim, mas ali foi mais uma postura fora da moral, né? Você não tinha que ter feito aquilo, né? Então, quando a pessoa sai dessa normalidade da moral, ele passa a ser uma pessoa que imoral, tá legal? Que é o próximo item que a gente vai ver aí. Vamos lá. Então, moral é o padrão criado pelo homem, você segue, tá legal? Dentro da sua comunidade. E imoral é tudo aquilo que contraria a moral. Então, se algo contrariou a moral, é um imoral. Tá legal? Professor, é só isso? Então, se existe um comportamento moral dentro da sociedade e o cara não cumpre com aquilo ali, ele passa a ser um imoral. Tá legal? Então, ele sentou lá na vaga de deficiente. Chegou um deficiente físico e ele se manteve ali ou parou o carro na vaga deficiente e um deficiente, ou um velhinho, enfim, ele não cumpriu com a moralidade, com essas regras de conduta estabelecidas pela sociedade, ele é um imoral. A pessoa posso chamar ele de mal educado? Também. Em muitos dos casos, sim. Tá? Então, é um imoral. Agora, professor, qual é a diferença do imoral para o amoral? É simples. O amoral, vamos ler aí, ocorre quando o indivíduo não tem senso do que seja moral. Ele não faz ideia do que é isso. Por quê? Ele pode ser um portador de uma deficiência mental, uma síndrome, ou uma criança pequenininha, né? Então, o imoral, ele tem consciência e ele não cumpre com a moralidade, um comportamento moral. Agora, o amoral é o cara que não tem. Por algum motivo, ele
não faz ideia dessa moralidade, né? Ou por doença, ou uma criança na sua pouca idade, né? Tem coisa mais é, verdadeira que a criança, muitas das vezes ela não faz ideia daquele contexto ali e ela não é imoral, ela é amoral, ela não tem ideia, né, daquilo, né? Então, muitas das vezes, pode você também ir para uma cultura diferente, né? Brasileiro que vai para países muito diferentes, até os Estados Unidos mesmo, que a gente tem uma cultura americanizada. Se a gente for nos Estados Unidos, tem regras ali que não são da nossa cultura. Por exemplo, beber bebida alcoólica na rua é proibido. Talvez um brasileiro que chegue pela primeira vez nos Estados Unidos não saiba disso, ele vai ser chamado a atenção, mas de qualquer forma, ele tem a sua justificativa. Cara, eu sou amoral nesse sentido, porque eu não sabia que não podia ter a garrafa, ou não podia beber, né? Ou se a gente chega num país do Oriente Médio, né, e tem outras regras, outros costumes, né? As mulheres usam roupas diferentes, você não pode abordar uma mulher, falar. Então, assim, tem posturas que talvez hoje, com a internet, com o Google, a gente dá uma estudada antes de a gente ir para alguns lugares para saber realmente quais são as regras, mas de qualquer forma, se você desconhece a moral do local, você é um amoral. Agora, se você conhece e você não cumpre, você descumpre aquilo ali, você é um imoral. Deu para entender, gente? Então, a moral, tá, é essa conduta estabelecida na sociedade que o homem cumpre. Imoral é aquele que contraria e o amoral é aquele que não, por algum motivo, não tinha o conhecimento desses costumes, dessa moral. Tá legal? Então, basicamente, moral é isso, é construído nesse sentido. Toda sociedade sempre teve e vai ter, tá? Nem todas são iguais, tá? Tem sociedades que têm morais diferentes, mas, de qualquer forma, esse aí é o panorama geral, tá legal? O panorama geral, essas regrinhas aí que a gente precisa saber, é importante para essa construção dessa filosofia e também de uma sociologia, tá? E na próxima aula aí a gente vai ver a ética e a bioética, tá legal? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.